Tá bom. Sem problemas. Saulo, Meg, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Já acenem, por favor. Boa noite, Saulo. Seja bem-vindo. Tá chegando o som aí para vocês? Dá um joinha, sim. Meg, obrigada, Meg. Valeu. Vamos esperar mais um pouquinho para deixar o pessoal. Mandem os coraçõezinhos aí, por favor. Vocês sabem que eu descobri, né, que é uma coisa antiga já, que quando a gente manda o coraçãozinho, o Instagram entende que o papo tá bom e aí ele avisa outras pessoas, convida outras pessoas para poder participarem aqui da live. Isso aí, obrigada. Maravilha. Cristiane, seja bem-vinda. Boa noite. Maravilha. Maravilha. Fatiminha, seja bem-vinda. Giuseppe, bem-vindo. Boa noite, boa noite. Elô. Maravilha, Elô. Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite. Vamos esperar mais 2 minutinhos para a gente começar, que eu sempre entro um pouquinho antes, né? Que é até para fazer os testes aí para ver se está tudo funcionando, áudio, vídeo, com esse tanto de lives aí que a gente está tendo aí no Instagram. Acaba aí dando uns panes de vez em quando, tem gente que não consegue finalizar. Boa noite, Elô, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui e desde já, muito obrigada por nos prestigiarem. Coraçõezinhos, mandem os coraçõezinhos. Aê, obrigada. Adoro coraçõezinhos, adoro, amo, amo. Desça, boa noite, Desça, minha filhota. Boa noite. Eita, quanto coração. Aí sim, agora sim. Ai, que maravilha. Beleza pura. Bom, então, dando o horário aqui, já vamos começar. Por que eu resolvi fazer essa live? Essa semana eu tive aí algumas pessoas que me chamaram, né? E estão agoniadas com algumas situações que vêm acontecendo aí, em particular, cada uma com o seu histórico, cada uma com as suas dificuldades, né? E até pelo momento também. Mas se diz respeito à dificuldade da tomada de decisão, né? Para nós, seres humanos, hoje já é muito difícil a gente tomar uma decisão em comparação a alguns anos atrás, que a gente não tinha tanta abundância, tanta coisa para a gente escolher, para a gente realmente optar, né? Hoje, para tudo, você tem muitas opções, para tudo. Então, é isso que dificulta, às vezes, muitas vezes, a gente tomar uma decisão. E aí, o que eu vi nessas pessoas? Realmente a agonia de tomarem essa decisão, de tomarem um partido, de resolver por A ou por B. E isso se deu justamente por quê? Porque elas acabam sendo influenciadas pelo volume de informações que a gente recebe hoje. Então, assim, se a gente... eu vou dar um exemplo aqui para a gente ser mais prático, tá? Então, por exemplo, se eu quero estudar, vou fazer um curso, resolvo fazer um curso online, que hoje está bem alta.
E aí um curso, por exemplo, quero aprender a tocar violão. Então tem N cursos lá para tocar violão online, tá? Um exemplo. E aí eu começo a ver muitas aulas de violão, muitas coisas no YouTube, começo a falar com vários professores que dão aulas online, e aí eu não decido por A ou por B. Por quê? Porque eu ouço um que tem uma técnica, que tem um jeito de falar, que tem um tom de voz, eu ouço um outro que tem um outro jeito completamente diferente, uma outra técnica, e aquilo tudo faz com que eu tenha uma confusão mental. Esse excesso de informação. Né? Então, o que eu ouvi? Em resumo, para vocês entenderem. Márcia, eu estou muito perdida, eu não sei que caminho que eu tomo, que decisão que eu tomo, como é que eu resolvo isso. Então, gente, assim, a minha ideia, eu fiz aqui um resumo, até para a gente seguir um script, né, para a gente não ficar perdido, a gente tentar, obviamente, quando a gente tem que tomar uma decisão, principalmente quando for uma decisão que vai gerar um impacto na nossa vida, que vai gerar uma mudança, que vai gerar uma transformação, em primeiro lugar, a gente começar a buscar, primeiro, autoridades no assunto, tá? Tudo bem, aí você vai falar, mas ok, eu já tenho quem seguir, quem eu realmente ouço que é uma autoridade, ok. Só que o problema é que ele não vê uma autoridade, ele vê várias autoridades, como eu citei aqui agora há pouco. E aí não resolve a situação, não toma a decisão que tem que tomar. E isso às vezes vai se arrastando, vai causando um estresse muito grande e obviamente, só transtorno, só prejuízo, inclusive para a nossa saúde, né? Então é difícil, e por isso que eu falo para vocês, a primeira coisa, a autoridade, e a segunda coisa é a gente começar a filtrar, né? Então, assim, que linha de raciocínio que eu quero seguir, né? O que eu me identifico mais? Qual é a técnica, ou qual é o tema, ou qual é a pessoa, ou qual é o assunto que eu me identifico mais? Então, é começar a buscar, por exemplo, falando do coronavírus, tem um monte de gente que começa a ver um monte de informação e não sabe exatamente, não tem uma opinião formada, não sabe o que está acontecendo. Né? Então é a gente, primeiro, buscar uma autoridade, buscar um especialista no assunto, naquilo que a gente quer realmente decidir. Eu dei um exemplo aqui do curso, mas isso vale para tudo, vale para comprar um bem, para decidir uma viagem, para um emprego, um concurso público, abrir uma empresa, que negócio que eu vou abrir, com que eu vou mexer, enfim, N coisas, tá? Por conta desse monte de informação que a gente recebe, gera essa dificuldade. Então, voltando, o primeiro ponto é a gente buscar uma autoridade e a gente começar a filtrar. E eu aconselharia até, lembrando, falando um pouco dessa coisa da múltipla escolha, né? Porque a gente tem esse monte de informação. Um exemplo bem prático para vocês. Quando eu era criança, eu lembro, né? O meu sonho de criança era ganhar uma bicicleta, né? Como o sonho de muitas crianças na minha época. E só tinha branca e rosa. Ou seja, ou era branca ou era rosa, não tinha outra opção. Eu ficava com uma, eu ficava com outra. Né? Então não tinha muita opção. E por conta disso, a decisão era muito mais rápida. Né? E o meu cérebro não se cansava tanto, não produzia tanta informação para eu tentar escolher aquilo que me caía bem naquele momento. E é isso que acontece hoje. Dando um exemplo prático para vocês. A gente começa a encher a nossa cabeça com um monte de coisas e isso dificulta essa tomada de decisão. Né? Então, é preciso a gente ficar atento e é preciso a gente saber filtrar, a gente começar a escolher que linha que a gente quer tomar. Porque isso vai poupar a nossa energia cerebral. Né? E vocês não sabem o quanto que isso é valioso. É muito valioso. Essa informação
que a gente tem, né, de tomada de decisão, principalmente, como eu falei há pouco, que gera um impacto na nossa vida, que gera uma transformação na nossa vida, quando a gente começa a ter essa linha de raciocínio mais tranquila, né, que a gente começa a ter, eu não vou dizer menos opção, hoje é muito difícil, né, a gente ter menos opções, mas se a gente começa a filtrar, a gente tem menos opções e a tomada de decisão começa a se tornar mais fácil, né? Eu não sei se eu me fiz clara aqui, mas o objetivo é esse, é a gente começar a filtrar esse volume de informação que a gente recebe e tentar buscar uma identidade, né? Não que a gente concorde, deixa eu ver aqui o que o Moisés está falando aqui, é bom anotar as informações e eliminar ou absorver, exatamente, Moisés, isso mesmo, né? É que a gente não faz esse exercício, né? Na verdade, a gente não faz esse exercício, deveríamos fazer. Colocar aquela situação de colocar os prós e os contras, né? Fazer essa análise e começar a filtrar. Então, é por esse caminho mesmo. Até lembrando aqui de uma situação, me passou aqui agora pela cabeça, eu gosto de pizza de mussarela, né? Eu como quase todas, mas mussarela eu não gosto muito. Como, mas somente se não tiver outra. E a primeira vez que eu fui para Buenos Aires, uma vez a gente andando lá, eu e o Moisés, a gente andando o dia inteiro, aí chegando quase à noite no hotel, a gente faltando poucos metros para chegar no hotel, a gente viu um disque pizza, né? Era só disque ali, né? E eu tava com muita fome, né? A gente tava com muita fome. Eu falei, amor, eu não vou aguentar esperar chegar no hotel e tomar banho, se arrumar e sair para comer. Vamos comer uma coisa rápida. Vimos ali o disque e falamos, bom, vai ser aqui mesmo. Quando eu chego no balcão pra gente pedir a pizza, eu fui pedir o cardápio, né? Pra escolher o sabor da pizza. Só tinha mussarela. Ou seja, se quiser, é mussarela. E aí, qual a minha opção? Qual a minha decisão? Não tive que fazer. Tava com fome e foi a mussarela mesmo. Então, assim, só para dar um exemplo para vocês de como às vezes esse excesso de informação, essa abundância de informação confunde a nossa mente e acaba atrasando, acaba complicando todas as nossas tomadas de decisões. Então, é preciso a gente saber filtrar, a gente escolher uma autoridade, a gente procurar fontes confiáveis, óbvio, né? Esse é o primeiro ponto, a gente procurar fontes confiáveis, fontes que realmente inspirem todos os créditos aí pra gente, então isso é extremamente importante. E tirar as nossas próprias conclusões, até pegando o gancho aí que o Moisés falou, de filtrar, eliminar e absorver, né? Então, é muito importante a gente fazer esse exercício, né? Eu diria até que não é o caso da gente concordar com A, com B ou com C, né? É mais para a gente ter a nossa opinião mesmo. Agora deu até fome, a Andressa tá falando aqui. É o fato realmente da gente poupar a nossa energia cerebral. Hoje isso é extremamente importante, né? É um tema até para uma outra live. Mas a gente perde não só a energia, gente, mas a gente perde a coisa mais preciosa que nós temos hoje, que é o tempo. Então, se desse para a gente avaliar o quanto tempo a gente perde, porque a gente tem essa abundância de informação, a gente tem muita coisa processando ao mesmo tempo e a gente não consegue, então, tomar uma decisão rápida, eu acho que a gente economizaria aí uns bons anos de vida pra gente, tá? Não tenho os dados aqui, mas é uma coisa que eu estudo e me chama Moisés, Rose, né? E é válido. Então, pra gente realmente se policiar, tá? Será que eu não tô perdendo tempo? Será que eu não estou realmente enchendo a minha cabeça com um monte de coisa? Será que eu não estou
fazendo com que outras pessoas também estejam perdendo o seu tempo. Então, são análises que a gente deve fazer na hora que a gente toma essa decisão. Né? A gente ia no mercado, voltando aqui, a gente ia no supermercado antigamente, você tinha lá 3 marcas de chocolate, 3 marcas de biscoito. Hoje né, você passa horas, às vezes, no supermercado, não hoje por conta do momento, né? Mas escolhendo as coisas, né? Então, para pensar, gente, um pouco, como a gente perde tempo, às vezes, escolhendo. E eu falo, o que eu falo para vocês, eu falo para mim também, né? E, às vezes, eu com Moisés, ele fala, meu Deus, pronto, ela parou ali, vai ficar 2 horas ali para escolher um shampoo. Não é assim? Né? Ou é só comigo? Então, é a gente começar realmente a fazer realmente esses filtros, né? Eu acho que é importante. Eu estou citando alguns exemplos aqui bem práticos, mas para realmente chamar a atenção de como a gente perde tempo com algumas coisas que também não são tão importantes assim, e às vezes coisas importantes a gente demora muito para realmente decidir, e isso acaba gerando todo um transtorno aqui pra gente. Deixa eu olhar os comentários aqui. Antes tinha esmalte branco, vermelho e rosa. Olha, a Meg tá falando aqui. Verdade, Meg. Agora você fica ali esperando a cliente decidir que cor que ela quer usar, e às vezes ela demora, né? Porque tem uma variedade de cores ali. Então, para dar um exemplo aqui, a Meg citou muito bem, né? E às vezes acaba atrasando aí um pouquinho o serviço, né? Eu já presenciei casos assim, né? Que a pessoa demorou muito e acabou atrasando. Antes tinha quando entra na Zara, não entrega, Moisés, não entrega, não entrega, né? Mas é o que eu tô falando, que eu falo para vocês, eu falo para mim também, porque às vezes realmente o tempo ele é muito precioso e a gente precisa começar a prestar atenção com o que a gente realmente deve dar mais atenção, deve colocar o nosso foco, e aquilo que realmente a gente deve descartar e não perder realmente o nosso tempo com isso, né? Tem estudos hoje, inclusive, que afirmam, né, que devido a essa quantidade de informações que a gente recebe todos os dias, a gente deveria, no mínimo, ficar pelo menos 15 minutos por dia, isso no mínimo, gente, no mínimo, 15 minutos por dia só respirando, só na concentração, só na meditação. Para quê? Para justamente dar uma oxigenada no nosso cérebro, né? Porque ele não para, né? Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, fica ali processando, um monte de coisa, a casa, o trabalho, o marido, quem tem empresa sabe como é que tem as coisas da empresa, enfim, a roupa que eu tenho que pôr para lavar, o sapato que eu tenho que usar, o material da escola, agora as aulas online, tem muitas mães aí que estão acompanhando as aulas online por conta aí das mudanças nas escolas, enfim. Então é uma série de coisas que a gente fica processando o tempo todo, e isso realmente suga a gente, suga a nossa energia e acaba aí comprometendo todo o nosso potencial, todas as nossas potencialidades para a gente encontrar inspirações para as nossas soluções, para a gente ter mais criatividade, inclusive, né? Então são estudos aí que comprovam isso, né? Essa coisa da gente, de repente, que eu falei aqui, só voltando, inspirar, né, na pessoa, na autoridade, naquela situação que você quer realmente escolher para você. Eu dei o exemplo aqui do curso, mas pode ser outras coisas, né, outras soluções. Não é o fato de você concordar, pelo contrário, né, gente? Eu sigo algumas linhas, mas eu não sou obrigada, obviamente, a concordar com tudo. Até porque o discordar, quando os interesses são comuns e quando as pessoas elas querem uma mudança, o discordar ele traz novas soluções, ele traz novas possibilidades, né? Inclusive o ano passado eu dei uma palestra lá na FATEC com o Moisés sobre conflitos no trabalho, né?
E os conflitos, eles são muito bem-vindos quando bem gerenciados, justamente por quê? Porque quando os interesses eles são comuns, né, para o bem de todos, o fato de uma pessoa, uma equipe, o marido, a esposa discordarem, né, se realmente houver um interesse comum, o interesse da família, vamos dizer aqui, ou o interesse da empresa, todos vão encontrar uma solução. E de discordar, muitas vezes traz, né, abre a cabeça, né, toma outras proporções aí, né, quando as pessoas são inteligentes, educadas, né, tem isso também, né, gente, cabe aqui a gente frisar, e aí se consegue, então, chegar num consenso, né. Então, é muito pertinente a gente tomar cuidado com isso também, que discordar é algo saudável, né? Eu coloquei aqui, gera novas soluções quando os interesses são importantes para ambas as partes, né? Deixa eu ver o que temos aqui no comentário. Tomada de decisão é uma teoria muito bacana, ajuda muito no planejamento. Com certeza, Moisés. Isso aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tati, meditar. Márcia é uma pessoa focada. Eu tento, né? Me vigio bastante para isso. Tô vendo aqui os comentários, tá, gente? A Michele, pode não, aglomeração. Agora não pode, né? Logo, logo, eu tenho fé. Eu não sei aqui, às vezes a gente perde aqui alguns comentários e eu não consigo ver. Mas vamos lá. Eu acho que eu vi todos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode colocar aí nos comentários, se alguém quiser perguntar. Senão a gente vai fazer um exercício aqui que eu preparei para vocês. Eu não sei se vai dar certo, vai ser a primeira vez. A gente vai tentar, tá? Porque ao vivo é tudo mais difícil, né, gente? Então, vou precisar da ajuda de vocês. Então, se alguém tiver... Vanis, Alê, sejam bem-vindas. Muito legal. Bom, então vamos lá. Eu acho que eu vi todos aqui. Tá balançando aqui a câmera, né? Acho que eu vi todos. Maravilha. Olha, então eu vou propor um exercício para vocês, e esse exercício é para vocês perceberem, né, a gente falando dessa dificuldade da tomada de decisão, da quantidade de informações que a gente recebe, para a gente começar a aprender a filtrar, né, para melhorar a nossa mente, para a gente estar mais criativo, para a gente estar aí mais inspirado, né, para a gente ter, eu gosto muito dessa palavra, para a gente ter mais insights, para encontrar soluções para os nossos problemas, para as nossas agonias, para as nossas aflições, né? É um exercício de memorização que eu aprendi o ano passado num curso que foi chamado, inclusive, do coach cerebral, né? O coach do cérebro, né? Que é justamente para treinar o cérebro para mentalizar melhor, para lembrar mais das coisas. Eu, particularmente, vou confessar para vocês, eu tenho um cuidado muito grande com algumas coisas, principalmente com o nome das pessoas. Eu acho que o nome é uma coisa extremamente importante. E eu ainda tenho, né, gente? Uma dificuldade muito grande para gravar o nome das pessoas, né? Teve uma época que eu dei muitos treinamentos na minha vida e eu me incomodava muito com isso, porque eu não gravava, e às vezes eu encontrava a pessoa na rua e ela falava, oi Márcia, e eu falava, meu Deus do céu, de onde será essa pessoa? Provavelmente era do treinamento, mas eu não lembrava o nome dela, e isso me incomodava demais. Eu acho isso muito chato, muito desagradável. Então eu sempre busco melhorar isso, fazer, né, esses exercícios mentais para justamente me ajudar a gravar melhor. E aí não é só nomes, tá, gente?
são situações, listas que você pode criar, nomes das coisas, nomes próprios, placas de carro, enfim. É um treinamento mesmo para o cérebro, para a sua mente, porque tem uma coisa, né? Enquanto a gente vai envelhecendo, né, todo o nosso corpo, nossas células vão envelhecendo, mas tem uma coisa que fica, e se a gente treinar, aprender constantemente, a gente consegue chegar lúcido e com uma memória ótima na nossa velhice, tá? Então isso é comprovado, são estudos que estão aí, não sou eu quem está dizendo, tá? Vocês podem buscar, tem uma coisa que se chama neuroplasticidade, que é um negócio incrível, a capacidade do nosso cérebro de guardar as coisas, tá? Então vamos tentar, né? Sem mais delongas, vamos tentar. Eu vou falar aqui, vocês estão me acompanhando? Tá ouvindo? Tá tudo certinho? Deem um joinha aí pra mim, por favor. Joinha, coraçãozinho, são bem-vindos. Eu não tô conseguindo ver, eu não sei se é aqui o comentário. Acho que foi. Não, esse aqui. Acho que foi, acho que agora deu certo. Tô aqui correndo aqui, é que tem bastante. Certo. Obrigada, gente. Tati, Moisés, Mari, maravilha. Agora deu certo. É que eu não consigo ver aqui. Então, eu vou falar para vocês uma sequência de 10 palavras, tá? Eu já faço esse exercício, eu faço com... primeiro eu aprendi com 20, primeiro eu aprendi com 10, depois com 20, agora com 30 e a minha próxima etapa já vai ser 40, tá? Então, isso a gente vai fazendo aí gradualmente, tá? Obviamente não é tudo de uma vez. Então, eu vou falar para vocês 10 palavras. Vocês não vão anotar, tá? Vamos ser honestos aqui, hein, gente? E vamos tentar lembrar na sequência todas as palavras, ok? Todo mundo comigo? Dá um joinha aí pra mim, por favor. Todo mundo comigo? Joinha. Maravilha. Mag, Rose, Aninha, maravilha. Então vamos lá, ó. Janeiro, já começou, já tá valendo, hein? Moto, triângulo, deu problema? Não, acho que tá. Então, vamos lá de novo. Janeiro, moto, triângulo, patas, pentágono, sexto, pecado, infinito, gravidez e atacante. Agora me fala, quem consegue lembrar na ordem, rapidamente, as 10 palavras? Não é para anotar, hein, gente? Não é para anotar. Não vale anotar. Vamos ver quem lembrou aí. Quem lembrou? Na ordem. Eu já vou falar de novo. Exercício cerebral, para a gente treinar nossa mente, treinar nosso cérebro para tudo. Quem lembrou? Quem lembrou? Ninguém lembrou? Quem deu risada? Tati também. Janeiro. Não anotou, né? Só janeiro. Tati, não. Janeiro, moto, triângulo, patas, estrela, não, pentágono, perdão, pentágono, sexto, pecado, infinito,
Gravidez, sou péssima, lembro do janeiro e da moto. E atacante. E por que que a gente não consegue gravar essas 10? Janeiro, moto, triângulo, patas, pentágono. Olha, a Ana foi melhor que todo mundo. Parabéns, Aninha. Maravilha. Maravilha. Mais alguém arrisca? Vanis, janeiro, moto, triângulo, pata, pentágono. Legal. Mag, misericórdia. Gente, só são 10 palavras. O resto travou. Ah, tá. Travou o cérebro ou travou o Instagram, Ana? Legal, gente. Então, aqui, ó, é só para treinar uma brincadeira, mas é para treinar realmente a nossa mente. É a gente melhorar a nossa concentração e ter foco naquilo realmente, naquela informação que a gente está recebendo, tá? Então, vejam aqui, lógico, eu sei que tem pessoas aí que estão com atenção em outras coisas, tem palavras que dá para associar com número, ok, tá? Por isso, eu consigo, lógico, eu já tenho a técnica, mas não nessa live, eu vou falar a sequência das outras palavras, e aí na próxima, para não ficar muito longo, eu vou explicar para vocês como é essa técnica maravilhosa, que vocês vão lembrar exatamente como eu, de cor e salteado, de frente para trás, vão lembrar qual é o número, qual é a letra, enfim, tudo, porque isso facilita. Com essa técnica que eu vou explicar, que eu aprendi a associar, né, a técnica da associação, vocês vão perceber como é simples, como é fácil a gente, realmente, se a gente estiver concentrado e se a gente contar uma história, como é fácil a gente lembrar de alguma coisa. E isso para tudo, gente, para tudo, funciona para tudo. Tá? Inclusive, na época que eu fiz o curso, ele até deu um exemplo, né? Ele falou assim, imagina que você, de repente, está no trânsito, está dirigindo e está faltando alguma coisa na sua casa muito urgente, né? E aí o seu marido liga e fala para você, eu preciso que você compre 5 coisas, né? Ele deu um exemplo bobo, mas é só para a gente lembrar aqui. E aí você não tem como anotar, você está dirigindo, você está ouvindo ali ele falando, mas você está dirigindo, não tem como você anotar. E ele também está ocupado, não tem como ligar de novo, está em cima da hora, enfim. Ele até contou a história lá, eu não lembro exatamente os pormenores, mas em resumo era isso. E aí ele fala, como é que você vai lembrar? Se você não tiver essa técnica, dificilmente você vai lembrar do primeiro e vai lembrar do último. Dificilmente você vai lembrar de tudo. E é assim mesmo. Realmente, depois a gente fazendo o exercício, eu vi que realmente era mais complicado, né? Mas depois que a gente fala, depois que a gente ensina a técnica para a gente realmente exercitar a nossa mente e tirar um pouco dessa confusão mental, porque ao contrário, é um exercício que estimula a criatividade, estimula insights, né? E é por isso que eu resolvi compartilhar com vocês. Funciona muito bem, tá? Então, mais uma vez, vou falar para vocês: janeiro, moto, triângulo, patas, pentágono, cesto, pecado, infinito, gravidez e atacante. Depois tem a lista com mais 10 e depois com mais 10, que é sol, vamos tentar aqui falar na ordem: sol, meias, semáforo, carro, estrela, refrigerante, arco-íris, polvo, gato, dedos, esquis, rosas, bruxa, ouro, dinheiro, revista, velas, caminhão, golfe e fox. Confundiu tudo, né, gente? Mas eu consigo falar tudo de novo e na próxima live eu vou ensinar a técnica para vocês. E aí a gente vai aprender, além dessas palavras, a associação do cabide, que é mais legal ainda, tá? Que é um exercício um pouco mais complicado no começo, mas depois ele fica muito interessante, porque aí a gente começa a lembrar de outras coisas, de outras coisas, de outras coisas. É muito legal, é muito interessante.
E quem se interessa por isso, em memorizar mais as coisas, em, por exemplo, quando lê um livro, lembrar mais dos dados desse livro, quando assiste um filme, lembrar mais dos dados do filme, do nome do filme, dos atores, né? Isso, tem gente que é fissurada em filme, lembra de tudo, porque presta atenção, né? A Mag, socorro. É assim mesmo, eu também me assustei no começo. É que quando eu fiz o curso, ele mostrava o desenho e a gente é muito visual, então isso ajudava também a gente a fixar mais, né, na memória, né? Era parte do exercício, e aqui eu não consigo fazer isso com vocês. Mas fica aqui a dica, eu espero que vocês não tenham anotado, porque a gente vai fazer de uma outra forma e vocês vão entender como é que isso funciona na nossa mente e como é que abre, né, a nossa cabeça para criatividade e para novos insights, para novas coisas que a gente pode realmente encontrar. Parece uma coisa boba, né? Eu falando aqui parece uma coisa boba. Mas com isso, com essa técnica, a gente consegue fazer aquilo que eu falei no início, filtrar algumas informações, dar importância para coisas que realmente são importantes. A gente começa a selecionar as coisas de acordo com aquilo que faz sentido para a gente, né? Porque hoje a gente é influenciado por muitas coisas, inclusive por esse volume de informações, né? Então a gente precisa realmente tomar muito cuidado com isso. Quero, Meg, vou falar, me comprometo aqui com vocês a gente fazer a live e explicar tudo direitinho, porque aí a gente já começa com esse tema para não ficar tão longo que não dá tempo, né? E também para não cansar vocês, para vocês ficarem curiosos, tá? Então ele realmente contribui para tudo isso, tá? Além da gente ficar com essa coisa da gente memorizar melhor mais as coisas, também proporciona novos insights, mais criatividade, né? Eu vou 586 vezes. Não é só você, tem um monte de gente também que vai, né? Porque realmente chega lá, o que era para comprar, eu não lembro o que era, mas teve uma situação que eu fui comprar alguma coisa, voltei e não trouxe aquilo que era para eu comprar, né? Por essas coisas que eu resolvi, gente, fazer o curso, porque realmente era muito complicado, né? Eram situações que estavam me prejudicando e prejudica muita gente. Veja, a Magda é um exemplo aqui, e voltando a gente falando nisso, vejam quanto tempo a gente perde com essas coisas, né? O fato da gente ter que ter um retrabalho de fazer tudo de novo porque esqueceu de alguma coisa, porque outras coisas tiraram a nossa atenção, tiraram o nosso foco, né? A gente foi direcionado para outras coisas, né? Ou a gente está com a cabeça tão cheia, tão, né, bombardeada de coisas, de preocupações, de informações, que a gente, em vez de focar naquela lista que a gente tinha para ir lá comprar, a gente acaba levando outras coisas que não eram as que a gente tinha que comprar. Perda de tempo também, né? Exatamente. Então, é isso, Tati. São coisas que a gente não percebe e que, no final das contas, fazem uma grande diferença pra gente, né? Então, assim, eu sou muito preocupada com essa questão do tempo, da produtividade, né? Eu tenho que fazer isso porque eu ensino isso às pessoas, então óbvio que eu tenho que servir de exemplo, né, gente? A gente tem que ser organizado, né? Para mim faz muito sentido. Tem pessoas que gostam de trabalhar mais soltas, né? Não gostam de ser tão rígidas com o horário, né? Eu já gosto de trabalhar com uma determinada organização, faz bem para mim, né? Mas mesmo eu com essa situação, né, de tentar ser disciplinada, às vezes o nosso foco é direcionado para outra coisa. E isso acontece com frequência justamente por esse volume de informações que a gente recebe, né? Num curso, dando um exemplo aqui, num curso que eu fui fazer, há pouco tempo, há 2, 3 semanas atrás, eu já tinha isso na minha mente e falei, não vou ver mais informações sobre esse tema,
né? Não vou ver. Esse tema aqui já está definido, essa pessoa tem autoridade, é um especialista no assunto, então é esse caminho que eu vou seguir. Porque se eu começo a ver outras coisas, é aquilo que eu falei. Eu já fico ali em dúvida e eu já não decido mais nada, né? E começo a ser influenciada por uma ideia, por outra ideia, e aí fica mais difícil eu formar a minha ideia, a minha opinião, a minha conclusão. E é importante em tudo a gente ter a nossa conclusão, óbvio, né? A gente tirar um aprendizado daquela situação, daquela tomada de decisão, vamos colocar o tema aqui, mas eu preciso também me posicionar, eu preciso também saber, né, embora haja riscos, toda tomada de decisão tem ônus e bônus, né, obviamente, mas eu vou tentar minimizar o ônus e ficar com mais bônus, né? Nem sempre isso é possível, mas se a gente tenta fazer esse exercício, obviamente o bônus aumenta e o ônus diminui. Então, é esse exercício, né, que eu passei para vocês agora. Ele permite, parece uma coisa muito simples, uma coisa muito boba, mas ele realmente contribui com esse exercício, né? Como se fosse realmente desse aí uma oxigenada no nosso cérebro, né? Abrisse a nossa mente aí para a gente fazer outras coisas, até porque a gente não faz esse tipo de exercício, né? A gente está tão no piloto automático que a gente não consegue fazer esse tipo de exercícios, né? São atividades muito específicas que a maioria das pessoas não fazem, né? E isso faz muito bem para a mente, né? A gente realmente parar e falar, caramba, eu estou aprendendo. Tem uma outra, eu até falei em outra live aqui, que uma coisa muito importante, muito legal também, é a gente tentar aprender 5 palavras novas todos os dias, né? Isso é um exercício também muito bacana, que ajuda também aí a aumentar a nossa massa aí cerebral, né? É bem legal, é bem importante isso. Perguntas, Tati, o foco se perde, exatamente, Tati. É aquilo, né? Por conta, né? Mais uma vez, sendo, né, até repetitiva aqui demais, por conta desse volume de informações que a gente recebe, a gente realmente acaba perdendo o foco. É consequência, né? Então, a gente, por esse caminho, por essa consequência, a gente tem que saber filtrar essas informações em todos os sentidos, no trabalho, na família, né, tem as divergências de informação, na faculdade, na escola, enfim. Então, no âmbito geral, né, é a gente realmente começar a acalmar a nossa mente. Eu vou dizer, né, acho que até esse é o termo, a acalmar a nossa mente, que ela é muito agitada, né, por conta desse tsunami, esse barulhão todo que a gente sofre todos os dias, né? Então, é a gente acalmar, a gente conseguir acalmar, obviamente a gente vai conseguir ter mais ideias, encontrar soluções para os nossos problemas. A gente fica muito preocupado, né? O pré-ocupado com o que aconteceu e preocupado com o que vai acontecer. E a situação em que a gente está fica bloqueada, totalmente, fica difícil a gente encontrar uma solução por conta desse espaço todo que está sendo ocupado no nosso cérebro. Então, é isso, gente. É a gente começar a se vigiar, é a gente começar a se policiar para a gente treinar a nossa mente para encontrar soluções e não para viver os problemas. Porque está acontecendo justamente o inverso. A gente está mergulhado no problema e por isso a gente não consegue encontrar soluções, né? Então, buscar o equilíbrio, exatamente, né? Então, tem meios, né? Tem meios. Esses exercícios, esse tipo de exercício, ajuda a gente a encontrar essas soluções, né? Porque quando você começa a ter o foco em, por exemplo, esse simples exercício, a lembrar de uma lista de palavras, você está focado nisso. Não tem mais nada acontecendo na sua mente. É esse momento. Então, vou tentar. Então, assim, ao passo que eu comecei aqui a falar as palavras janeiro, moto, triângulo, patas, pentágono, né? Fui falando a ciência, vocês estão atentos, prestando atenção naquilo que eu estava falando,
Então vejam como faz sentido, né? Então o cérebro estava ali prestando atenção nessas palavras, né? E aí como que eu vou lembrar, né? Então a partir do momento que a gente tem esse direcionamento, esse foco, essa atenção, a gente esquece das outras coisas. E aí quando acontece isso é que realmente vem, né, esse espaço da criatividade, esse espaço dos novos insights, é que a gente consegue se conectar com outras conexões, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o cérebro tem média, né? Estudos aí apontam em torno de 100 bilhões de neurônios, se eu não me engano é isso, né? Depois vou confirmar para vocês. E cada um desses neurônios tem a capacidade de 1000 conexões. Então multipliquem 1000 por 100 bilhões. Moisés que está aí vai fazer a conta, vai dar um número, sei lá, exorbitante, nem sei quanto vai dar. E aí por isso, por essa situação toda, essas conexões que a gente fica, né, buscando informação aqui, ali, o tempo todo, porque ele está atento, está ligado, né? Enquanto eu estou aqui falando com você, estou escutando um barulho aqui do vizinho, alguma panela batendo, e o cérebro ele está ali, eu estou aqui com vocês, mas estou ouvindo ali o barulho. E isso é normal, óbvio, somos humanos, né? Então é o estado da vigília. Mas a partir do momento que eu direciono e falo para vocês, gente, ó, eu vou passar um exercício e vocês vão prestar atenção nessa lista de 10 palavras. Pronto, já prendi a atenção de vocês. Os meus estão dormindo. Não são só os seus, não, Meg. É de um monte de gente. Os meus também, de vez em quando, dormem, tá? A gente é humano, explodindo a calculadora, né, Moisés? 100 bilhões, se eu não me engano, é isso. Multiplicado por 1000 conexões. Vai dar realmente um número exorbitante. Nem sei quanto vai dar, mas enfim. Só para ficar registrado aqui. Tá, gente? Então, me comprometo com vocês pra gente... 1 trilhão. Isso aí. 1 trilhão. Eu não sei quanto é, mas enfim, você falou, fez a conta aí, é isso mesmo. Então, me comprometo com vocês, a gente continuar o exercício, nós vamos fazer a lista com 30 palavras e vocês vão entender como é que funciona essa técnica, vão adorar, vão ensinar para os amigos, vou pedir para vocês para compartilharem, porque é um exercício fantástico e merece ser compartilhado. Tá bom, gente? Se vocês têm mais alguma pergunta, alguém quer perguntar alguma coisa? Senão a gente já encerra por aqui. Divina Arte, Adriana, tudo bom, Adriana? Boa noite. Exercício aqui, um exercício cerebral. Não sei se você chegou a tempo. Foi muito legal, mas a gente vai repetir a semana que vem. Já me comprometi aqui com o pessoal. E para justamente ajudar aí a gente a abrir a cabeça, abrir a mente, gerar novos insights, ter mais criatividade para solucionar, resolver aí os nossos problemas. Tá bom, pessoal? Então, eu acho que é isso. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Corrigindo, 100 trilhões, Moisés. É isso, 100 trilhões. Nossa, é um número realmente... absurdo, né? Saulo, perdeu a conexão. A gente volta semana que vem falando. Meg, 30, isso mesmo, Meg. 30. Você consegue. Eu demorei, mas eu consegui. Hoje também eu consigo. Tá? Então, vocês vão aplicar e vão entender. Então, é isso, pessoal. Ó, beijo pra vocês. Um ótimo final de semana. Obrigada por estarem aqui comigo. A live vai ficar aí, vai compartilhar aí no Instagram, né, por 24 horas. E a semana que vem tem o segredinho da técnica aqui da gente gravar a lista e outras imensas listas que vocês quiserem a partir desse exercício que vão conseguir. Tá bom, pessoal? Ó, beijo pra vocês.